Fala, galera linda! Bom dia, Rodrigão com vocês aí. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso encontro de história vai ser de história 2. Hoje já tive com vocês essa semana 2 aulas. Foi isso mesmo? Tivemos 2 aulas essa semana e aí trabalhamos história 1, trabalhamos história geral. Nós trabalhamos a Mesopotâmia, o Egito, lembram? Nas aulas de História 1. Lembrando, quem perdeu o primeiro encontro nosso, o nosso material de História é o seguinte, nós temos 2 aulas por semana de História 1, História Geral, e 2 aulas por semana de História 2. História 2 é Brasil e América. Na apostila que vocês receberam, a apostila vermelha, o módulo vermelho, primeiro tem o conteúdo de História Geral, História 1. E aí vai ter o conteúdo de Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, Idade Média. Aí depois tem as questões de fixação, História 1, e para o Enem de História 1. Quando acabar as questões, começa a parte de História 2. A parte de História 2, a primeira matéria que nós vamos trabalhar hoje de História 2, parte de América e Brasil, é qual? Povos originários. Povos originários da América. Que vocês geralmente gostam de falar? Povos indígenas. Vai ser a nossa primeira matéria de hoje, da parte de História 2, módulo vermelho. E é uma matéria extremamente cobrada no Enem. Muito mais cobrada que Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, por exemplo. Uma das matérias mais cobradas. Tanto que na parte do Enem, de História 2, as 8 primeiras questões são de povos originários, povos indígenas. E todas as 8 questões do Enem. Rodrigão, então deixa eu raciocinar. Cai muito? Cai desembolado, cai com força. E o número de questões que está aí na apostila prova isso, fechou? Bom dia, galerinha linda, Rafaela, Bianca, Sabrina, Júlia, Alcimar, Júlia, Juliana, Eric e Lana, sejam bem-vindos, lindas e lindas. Mais um encontro nosso, o terceiro dessa semana, só que agora o nosso encontro é de História 2. Povos originários. Bom dia, Bianca, Sabrina, Júlia, a galera toda aí. Galera toda, Ludmila, Gilberto, Raquel, Silvia, Cauã, Noemi, Yula, Ana, Bernardo. Tamo junto, fechou? Bom, e galera, quando que os europeus chegaram aqui na América e entraram em contato com esses povos originários? Vamos colocar uma data aqui. 1492, final do século XV, dentro do contexto das grandes navegações, um navegador muito famoso chamado Cristóvão Colombo chegou à América navegando pela corte espanhola. Colombo era de Gênova, cidade da Itália, e ele navegou pelos reis espanhóis Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Colombo chegou à América, mas o cara pensou que estava chegando às Índias. Por isso que ele vai dar o nome da galera que morava aqui de índios. Índio é um nome totalmente errado, eurocêntrico, europeizante. Primeiro que o cara não estava nas Índias, estava num outro continente e naquele momento ele até então não sabia. Nós vamos detalhar isso melhor agora mesmo, tá? Ô Rodrigão, então é a partir daqui que vai rolar uma conquista e uma colonização da América? Sim. Quando os europeus chegam aqui, primeiro eles vão conquistar a América e depois eles vão colonizar a América. A etapa da conquista é a etapa dos saques, da violência, dos estupros. Quando ocorre a colonização, é quando eles vão impor língua, religião, povoar, construir cidades. É uma etapa seguinte. As duas foram extremamente agressivas, violentas. Rodrigão, rolou um genocídio? Rolou um genocídio. E um genocídio é muito mais do que um massacre. Nem todo massacre é genocídio. O que aconteceu na América foi um genocídio. Vamos tentar entender como? Por exemplo, nós tínhamos aqui na América, nesse momento do encontro de civilizações, mais ou menos 80 milhões de habitantes.
80 milhões de habitantes na América inteira. Galera, esse dado aqui não é preciso não, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Vamos lembrar que na época não tem IBGE, nenhum estudo de pesquisa, então não tem como saber quanta gente morava aqui, né? Sacou? Em pleno século XXI, a galera hoje não tem certeza de quantas pessoas morreram de Covid, com toda a tecnologia que nós temos. Então, aproximadamente 80 milhões de habitantes na América, nesse momento do encontro de civilizações. Houve o encontro do Velho Mundo, Europa, como eles eram chamados, contra o Novo Mundo. Eles vão chamar a América de Novo Mundo. Lembrando que no primeiro momento eles não sabem que aqui é a América e com o tempo vão perceber que aqui é um outro continente, tá? Então, quando houve esse encontro de civilizações, aqui nós tínhamos mais de 80 milhões de habitantes, falando mais de 2.000 línguas diferentes. E aí o cara chega aqui e chama todo mundo de índio, como se fosse todo mundo igual. Completamente errado. Nós tínhamos povos originários da América que eram sedentários, povos que eram nômades, povos que eram semi-sedentários, as línguas eram diferentes, as religiões eram diferentes, a cultura era diferente. Tínhamos povos que dominavam a escrita, tínhamos povos que não dominavam a escrita, tínhamos povos que dominavam a mumificação e mumificavam seus mortos, outros não. Nós tínhamos uma comunidade plural na América, entende? Muito diferente de um local para outro, em estágios inclusive diferentes. E aí o Colombo chama todo mundo de índio como se fosse todo mundo a mesma coisa, estando todo mundo no mesmo balaio. É uma visão extremamente etnocêntrica, tá? Eurocêntrica, como se a Europa fosse portadora da civilização e viesse civilizar os incivilizados, os que não eram civilizados, sacou? E isso é uma visão muito errônea. Lembrando que também não estava nas Índias, estava numa outra região. Galera, nós tínhamos aqui impérios gigantescos. Por exemplo, o Império Azteca, na região do México. O Império Azteca era um império que tinha comércio, escrita, estradas pavimentadas, nós tínhamos escrita, tínhamos pirâmides, templos religiosos maravilhosos. O Império Inca também na região do Peru e da Bolívia, os astecas na região do México. Agora, astecas e incas eram dominadores, escravizavam outros povos, guerreavam, tinham nobres, sacerdotes, funcionários públicos. Se você tem nobres, sacerdotes, funcionários públicos e pessoas escravizadas, você não tem uma plena igualdade. Então a gente também não pode pensar que todos os povos indígenas vivem em plena igualdade aqui, porque isso é um erro. Tínhamos povos plurais e bem diferentes. Então, esse Império Azteca, por exemplo, tinha praticamente 24 milhões de habitantes. Era um império gigantesco, né? E tinha uma capital, a cidade de Tenochtitlan. O Império Inca tinha praticamente 9 milhões de habitantes. Era um império também gigantesco, com capital na cidade de Cusco. Cusco é uma cidade peruana hoje. Então, eram impérios muito bem organizados. Só que tínhamos povos da América que ainda eram nômades. Esses grandes impérios, eles eram sedentários, fixos. Por isso construíram grandes cidades, desenvolveram a agricultura, desenvolveram a escrita, né? As civilizações eram diferentes umas das outras. Agora, vamos pensar, 80 milhões, 24 milhões aqui, 9 milhões aqui, e outros milhões espalhados pelo resto da América, né? Galera, passados 100 anos da chegada dos europeus aqui, o Império Azteca foi até reduzido a menos de 1 milhão de habitantes. O Império Inca a praticamente menos de 3 milhões de habitantes. Então houve um genocídio. E não foi apenas um massacre, foi um genocídio, porque a violência vem carregada de valores culturais, religiosos, linguísticos, imposição de valores europeus. Vamos ter um confronto terrível, um choque cultural extremamente agressivo e violento aqui na América, infelizmente. Tá legal? Tá? Eu vou colocar o primeiro slide aí para vocês anotarem, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso. Pode colocar grande para eles, né? E agora mesmo vamos começar a falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Ah, não, a forma de se ensinar na Europa é muito diferente da forma de se ensinar na África,
na América, na Ásia, né? E vai depender também do país que você está na Europa, porque tem países na Europa. E do conteúdo bem educacional, tá? Então não dá para generalizar não, tá, Cauã? Sim, sim, na região da Floresta Amazônica tínhamos povos bem avançados. O som tá ruim? É porque deu uma chiada, era só pra saber se estava dentro ou se estava fora. Tá dentro do bolso. Você coloca pra fora. Fora, né? Isso. O homem quando fica sedentário, Rafael, é que ele passa a desenvolver a agricultura. Porque quando você é nômade, você está no estágio caçador, coletor e pescador. Você não vai desenvolver a agricultura se você não pode colher. Você tem que preparar a terra, colher, semear. Então, a partir do momento que o homem está ficando sedentário, fixo, ele vai desenvolver a agricultura, a criação de animais, a mineração, né? Quando você está no nomadismo, você é um estágio diferente, né? Você é caçador, coletor e pescador. Sim, sim, Cauã. O Império Inca e o Império Azteca, por exemplo, ele é estratificado. Você tem os estratos sociais, por exemplo, o imperador, a aristocracia, a nobreza, né? Os sacerdotes, funcionários públicos e os escravizados. Então, não é uma sociedade de plena igualdade. Quando você tem essa estratificação, essas castas, você não tem igualdade, né? Sacou? Vou deixar mais um tempinho para vocês terminarem de anotar, para a gente voltar aqui para o quadro e para algumas outras imagens, tá? Bom, galera, enquanto vocês estão terminando de anotar esse slide, vão pensar o seguinte. O Colombo, quando chegou aqui na América, né, no final do século XV, ele não foi o primeiro europeu a pisar em solo americano. Lógico. Existem provas disso, tá? Existem provas históricas, arqueológicas hoje, por exemplo, que os vikings, os nórdicos, né, chegaram à América em plena Idade Média, antes das grandes navegações. Os vikings, por exemplo, chegaram à região do Canadá, na América do Norte, onde está o Canadá hoje, tipo 5 séculos, 500 anos antes do Colombo chegar aqui na América, tá? Só que os vikings, povos da região da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, eles não colonizaram a América. Eles vieram e saquearam. Há provas disso? Porque tem um sítio arqueológico no Canadá com utensílios vikings, que prova isso. Só que não houve um processo de colonização. Por isso que não tem nenhum país da América que fala dinamarquês, não tem nenhum país da América que fala sueco, nenhum país da América que fala norueguês, por exemplo. A colonização ela vai ser feita da América por espanhóis, portugueses, ingleses, franceses e holandeses. Por exemplo, nós temos um país da América que fala português, o Brasil. Temos país que fala holandês, o Suriname. Temos vários que falam espanhol, Argentina, Colômbia, Paraguai, Venezuela, né, México, Peru, Cuba e por aí vai. Temos países que falam inglês, como Jamaica, Inglaterra, né, Belize, Trinidad e Tobago e por aí vai. Então, a presença viking aqui na América ela existiu, só que não houve um processo de colonização. E na colonização é que você impõe valores culturais, linguísticos e religiosos. E ao tentar impor esses valores, obviamente, vai ocorrer um genocídio. Fechou? Ao longo de vários e vários séculos, a partir ali, né, da chegada do Colombo. Tá legal? Bom, agora, gente, quem não terminou esse slide aí pode tirar um print ou uma foto, porque não vou colocar a próxima imagem, não vou colocar um pouquinho menor. Isso, obrigado. Galera, lembrando, Rodrigão,
posso usar numa redação povos indígenas, nações indígenas? Pode. Mas o melhor termo hoje em dia é povos originais. Não deve colocar índio mais, tá? Índio não. Rodrigão, mas vai aparecer índio na prova de história? Pode. Porque a prova de história do Enem pode pegar um texto mais antigo para fazer uma questão e lá está escrito índio. E não vai estar errado. Entendeu? Não vai estar errado na hora da prova. Beleza? Mas na redação é bacana colocar povos originários. Fechou? Ou nações indígenas. Lembrando sempre no plural. Porque vai haver diferenças, singularidades entre essas várias nações indígenas, entre esses vários povos originários da América. Aí, os povos pré-colombianos, o que são? Os povos originários, os povos indígenas. Esse termo ainda pode aparecer em prova, fechou? Por exemplo, lá de vermelhinho vocês estão vendo a área dos astecas, que seria hoje basicamente a região do México. Tá legal? A área dos astecas. Ali de verdinho vocês estão vendo a área dos maias. A área dos maias é a América Central. Compreenderia o que é hoje? O sul do México, Península de Yucatán. Compreenderia onde hoje fica Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. São países da América hoje. Rodrigão, na época tinha esses países? Não, na época não tinha. Tá legal? E quando o Colombo chegou aqui, ele pensa que está chegando onde? Nas Índias. Colombo queria chegar na feira de especiarias, lá em Calicut. E ele tinha um sonho, navegar do Ocidente para chegar no Oriente, porque o planeta é redondo. E o Colombo defendia a ideia, o planeta é redondo. Ele estudou Ptolomeu, estudou Marco Polo, fez mapas, fez cálculos e fez um projeto. Me banquem que eu chego nas Índias, rapidamente para comprar especiarias. Só que a viagem era cara e não aparecia ninguém para bancar. Colombo era de Gênova, uma cidade da Itália. Ele tentou financiamento em Portugal. Os portugueses não acreditaram no projeto dele. Porque os portugueses estavam tentando chegar às Índias, a Calicut, a feira de especiarias, para comprar pimenta, noz moscada, né, temperos, contornando a África. Então eles acharam que aquele projeto do Colombo era inviável. Muita gente defendia que a Terra era chata, plana, e não teria forma de passar para o outro lado. Só que o mundo era redondo, como o Colombo imaginava, mas era muito maior do que ele imaginava. E aí o Colombo consegue um financiamento espanhol. Ele vai levar seus mapas, seu projeto, seus cálculos lá na Universidade de Salamanca, na Espanha. A Universidade de Salamanca é das maiores da Europa na época e até hoje é uma universidade muito importante. Aí na Universidade de Salamanca ele foi interrogado. Teve que mostrar para o rei Fernando, para a rainha Isabel, para os professores da universidade, para os banqueiros, para todo mundo investir nele. Eu chego, me banquem. Com muito custo ele conseguiu investimento. Mas custou. Ó, teve que ser maior 71. Trocar a maior ideia lá. Mas conseguiu um financiamento pequenininho. Só deu para 13 embarcações. Santa Maria, Pinta e Nina. Eram 13 embarcações muito velhas e não era o ideal. O ideal seria sair com 5, 6, 7 embarcações. Conseguiu grana só para 3. Então a viagem foi muito arriscada. Santa Maria, inclusive, ela nem voltou. Só voltou com a Pinta e com a Nina. Ela ficou aqui. Aí eles vieram, né, saíram em agosto do Porto de Palos para chegar nas Índias. E ele falava, chegarei em semanas. Eles saíram em agosto, chegaram aqui na América Central em outubro do mesmo ano, 1492. Semanas. Só que não chegou nas Índias, ele chegou na América, numa ilha nas Bahamas, América Central, a ilha de Guaânica, que ele rebatizou de São Salvador. Só que ele volta para a Espanha e fala, cheguei nas Índias. Foi uma festa, primeiro que ele conseguiu voltar. A viagem era muito arriscada, né? E ele levou ouro. Levou ouro. Levou canela? Não. Levou pimenta? Não. Levou noz moscada? Não. Mas levou ouro. E aí o rei e a rainha falaram, ah, que doido. Mas cadê as especiarias? Cadê a pimenta? Eu quero a pimenta. Quero noz moscada. Aí o Colombo, não cheguei não. Uai. Os espanhóis falavam, uai, né? Uai. Mas Colombo, você não chegou nas Índias? Você tô pé da feira. Cheguei nas Índias, mas não cheguei na feira. Me banca de novo que eu chego na feira.
Tô perto. E a coroa espanhola, os investidores espanhóis vão bancar. E ele volta aqui várias vezes, mas não chega nas especiarias. Porque não eram as Índias, era um outro continente. O erro dele só vai ser confirmado 10 anos depois, por um navegador chamado Américo Vespúcio, que também é italiano, como Colombo. Inclusive o nome América é um nome europeu dado por causa de Américo Vespúcio. Sacou? E aí que eles sabem realmente que é um novo continente. Mas as suspeitas que era um novo continente já existiam, por vários, né? Então, galera, a partir dali a América começa a ser conquistada, começa a ser colonizada pelos europeus. E vão ter muitos choques com esses grandes impérios. E os impérios vão resistir mais, o Império Azteca e o Inca, por exemplo, por quê? Porque eles estão organizados. E quando você está mais organizado para resistir, você pode ser mais morto, né? São impérios que vão sofrer muito, que vão oferecer muita resistência, porque eles estavam organizados. O Império Inca é na região da América do Sul, viram de azul ali? Os Incas, região do Peru, da Bolívia, Argentina, Chile, Equador, mas o eixo do Império Inca, Peru e Bolívia. Inclusive a capital do Império Inca ficava em Cusco. Cusco é uma cidade do Peru hoje. Era a capital do Império Inca, tá? Então o Império Inca na América e o Império Azteca resistiram muito. As cidades maias também, tá? Na América Central. E aí, nessas regiões, as mortes foram muito maiores, né? O genocídio foi mais forte, mais intenso. Não que não tivesse resistência em outras áreas, mas ali estavam mais organizados. Fechou? Vou mostrar uma imagem aí para eles. A próxima. Isso aí. Vocês estão vendo aí o cerco até Tenochtitlan. Capital do Império Azteca. Aí é a capital. O Império Azteca foi cercado, né? Pelos conquistadores espanhóis. E esse Império Azteca era um império com uma capital, com estradas ligando as cidades, com escrita. Os astecas desenvolviam a mineração, a agricultura, faziam comércio. Usavam inclusive o cacau, que vai dar origem ao chocolate, né? Usavam o cacau como moeda. Eles garimpavam o ouro, mas não usavam o ouro como moeda, usavam o cacau, né? Era uma sociedade muito organizada. E tinha nobreza, funcionários públicos, sacerdotes e pessoas escravizadas. Então não havia uma plena igualdade, muito pelo contrário. E uma estratégia dos espanhóis para dominar o Império Azteca foi fazer alianças com tribos menores. Como eles dominavam outras tribos menores, os espanhóis chegam e precisam de soldados. Aí fazem aliança com tribos que eram dominadas. Tipo assim, ó, cheguei para te salvar, velho. Vamos destruir esses astecas. Aí aquele povo que dominava fala assim, não, os espanhóis são legais, velho. Chegaram os deuses para nos salvar. E aí com o tempo eles vão perceber que os espanhóis não tem nada de Deus. Pelo contrário, né? Eles estão chegando para violentar, para te roubar, para te estuprar. E se vão te libertar naquele primeiro momento, vão te escravizar depois. Então é como se você estivesse saindo de uma dominação para outra muito pior, né? Então foi uma estratégia que os espanhóis fizeram, foi aproveitar que tinham desavenças entre as comunidades indígenas, rivalidades, aguçar essas rivalidades e fazer alianças com tribos menores para destruírem os grandes impérios, como o Império Azteca, por exemplo, na região do México, e o Império Inca na região do Peru e da Bolívia. Foi uma estratégia. Rodrigo, é verdade que eles trouxeram doenças para cá? Trouxeram. Varíola, vários tipos de gripe. Mas também é verdade que levaram doenças. As grandes navegações, galera, provocam uma globalização do planeta. O planeta vai ficar integrado, globalizado. Mas as doenças também vão se espalhar. Por exemplo, trouxeram sarampo para cá, vários tipos de gripe e levaram para a Europa sífilis. Tinha uma sífilis muito letal aqui na América que eles levaram para a Europa. Muitas indígenas foram estupradas, violentadas. E aí, pelos navegadores, né? E eles levavam sífilis para a Europa. Então é um momento que doenças vão contribuir também para a morte dos indígenas, lógico. Mas a doença não é tanto uma estratégia, acaba acontecendo. A estratégia principal é fazer alianças com tribos menores para destruírem os grandes impérios. Aí teve um aluno que me perguntou certa vez, galera, Rodrigão, foi lá na Pampulha, eu acho. Os europeus chegavam aqui na América em centenas ou milhares. Eles iam de embarcação. Uma caravela, uma nau, cabia 150, 200 pessoas.
Então, se chegassem 10 embarcações aqui, eles estavam vindo em cerca de 1.500, 2.000 homens. Não era muita gente. E o aluno perguntou assim, pô, como que centenas ou milhares dominam milhões? Porque aqui eles estão em milhões, né? Primeiro, armas de fogo. Os europeus conheciam armas de fogo, a pólvora. Os povos da América não. Cavalo. Os europeus conheciam cavalo. E nos combates usavam muito cavalo. Os indígenas não conheciam. Ficavam tão apavorados com o cavalo que na hora que eles iam entrar em confronto com o europeu, eles matavam primeiro o cavalo de baixo, ao invés de matar o cavalo de cima, que era mais perigoso. Que era o espanhol, no caso o europeu. Tática de combate. Os europeus tinham tática de combate. Os indígenas não. Entendem? Agora, quem está vindo destruir os grandes impérios não é o exército espanhol não, tá? O Enem cobrou isso numa questão e muita gente levou ferro. Não tem nada de exército espanhol. São conquistadores particulares. Vou mostrar um que comandou. É um cara particular. Coloca aí a próxima imagem. Esse barbudo branco que vocês estão vendo aí, com essa cara simpática, aí ele tá feliz, tá? Acabou de passar no Enem. Eu fico imaginando esse cara puto, né? Tô zoando. Esse cara simpático que vocês estão vendo aí, o Hernán Cortés, ele é um conquistador espanhol. Foi ele que comandou a conquista sobre o Império Azteca. E durante o cerco ao Império Azteca, o último imperador azteca foi morto, que está ali do lado, né, em desenho, Montezuma. Montezuma foi o último imperador dos aztecas da região do México. E esse cara, por exemplo, é um particular. Ele não é do exército espanhol, ele comanda uma milícia. Ele comanda mercenários, que vêm de forma privada para a América, ganhando dinheiro de financiadores para conquistar o Império Azteca, entende? Não é o exército espanhol. E aí vem a conquista, eles conquistam e depois passam a colonizar. Na colonização vão impor língua, religião e seus valores, fechou? Então são conquistadores particulares, chamados inclusive de adelantados. Adelantados seriam os conquistadores particulares. É um conquistador, né? Ele não é um membro do exército, não. Quem comandou a conquista do Império Azteca foi esse cara aí, né? O Hernán Cortés. O Império Inca foi da mesma forma, né? O Império Inca também vai ser conquistado por adelantados, conquistadores particulares. Quem vai comandar a destruição do Império Inca não é ele, não. É o Francisco Pizarro. Agora mesmo mostro para vocês. Fechou? Os aztecas criavam animais, domesticavam animais, por exemplo, cão, peru, pato, peru, pato, cão, alguns cães do mato, né? Eles acabavam criando e, de certa forma, domesticando, desenvolveram a arquitetura, a matemática, calendário, escrita, desenvolveram muito a irrigação, né? Para a agricultura e ainda eram mineradores, ou seja, sociedade muito, muito, muito avançada, a civilização azteca. E a capital, Tenochtitlan, era maior que praticamente todas as capitais europeias. Entendem? Em número de pessoas morando na capital. E na capital tinha templos religiosos, pirâmides, ruas, comércio. Era uma região muito, muito dinâmica aqui na América, tá? Coloca a próxima imagem, para a gente falar dos Incas. Próxima imagem sou eu fazendo propaganda do galo, lá em Machu Picchu, né? A cidade sagrada dos Incas. Tem que fazer propaganda do galo de vez em quando, né? O galo tá na decadência danada. Não gosto de galo mais, não. Parei. Prata tá te zoando? Tá me zoando porque eu zoei ele ano passado. Deixa eu te falar, arranca o cabo do computador na hora de zoar. Na hora que começar a zoar, você arranca o cabo. Acabou a aula. Arranca o cabo, velho. Eu fazia isso se eu estivesse aí, né? Pega o Prata zoar, puxa o cabo. Puxa o cabo, acabou a aula. Zoar outro, né? Bom, mas voltando pra cá. Mas aí a cidade de Machu Picchu, né? No Peru, ela é pertinho de Cusco. Cusco era a capital do Império Inca. E essa cidade, né, de Machu Picchu era uma cidade sagrada, né? A cidade ficou esquecida durante muito tempo por estar no alto de uma montanha. E quando ela foi redescoberta por uma arqueóloga dinamarquesa, ela foi muito pesquisada, estudada por arqueólogos dinamarqueses, norte-americanos, franceses. E o estudo dessa cidade de Machu Picchu, a cidade sagrada dos Incas,
foi muito importante para se saber a história inca, né? Se conhecer a história inca. Foi através daí que eles começaram a ter certeza que os incas mumificavam realmente as pessoas, por acreditarem numa vida pós-morte. Encontraram muitas múmias egípcias, sabe? Egípcias não, incas, né? Os egípcios também mumificavam os mortos, né? Para manter o corpo para outra vida. Machu Picchu, na língua queixa dos incas, Montanha Velha, Huayna Picchu e Machu Picchu. E para chegar aí, a melhor forma é ir para Cusco, que tem aeroporto. Aí de Cusco você pega um trem, vai até Águas Calientes, que é um povoado que tem lá embaixo, você dorme nesse povoado e sobe para Machu Picchu. Machu Picchu não tem hotel, não tem como você dormir lá, né? Lá é preservado, então você pode visitar e retornar no final do dia. Você pode chegar aí com um ônibusinho ou a pé e descer com o ônibusinho a pé. Ou então você pode fazer pela montanha caminhada inca. Caminhada inca pela montanha são 3 dias e 3 noites, mais ou menos, dependendo do grupo, né? Mas é um lugar muito bonito, muito especial, essa cidade incaica. Então os incas construíram grandes cidades também, construíram um grande império, sabe? Passa a próxima imagem. A próxima imagem é do Francisco Pizarro, esse que está de preto e branco. Esse é o espanhol que comandou a destruição do Império Inca. E ali do lado é o Atahualpa, o último imperador inca. O Atahualpa acabou morrendo durante o cerco a Cusco, a capital. Os incas não tinham escrita, mas tinham os quipos. Os quipos eram cordões coloridos, que eles faziam nozinhos nesses cordões para representar ideias comerciais até da sociedade e fazer contagens numéricas. Mas os incas, diferente dos astecas, não tinham escrita, tá? Mas eram bem avançados. Mineravam a prata, mineravam o ouro, desenvolveram grandes terraços agrícolas, cultivavam muito milho, a batata, criaram grandes cidades, mumificavam os mortos, num processo muito interessante. Inclusive desenvolveram muito a medicina. O deus da medicina era um deus muito importante entre os incas, o deus Tumi da medicina. Então eles conseguiram desenvolver muita medicina por estudarem os corpos, né, para o processo de mumificação, assim como os egípcios, tá? E eram bem avançados, tá legal? Bom, quando o Francisco Pizarro comandou o cerco ao Império Inca, o Atahualpa foi condenado à morte na fogueira pela Inquisição. A Inquisição espanhola foi a mais violenta de todas da América, tá? A Inquisição que perseguia as bruxas, os hereges, os blasfemadores, aqueles que contestavam as verdades absolutas de Roma, né? Ou da Espanha, da Igreja Católica, eram chamados de hereges, que contestavam dogmas, verdades absolutas. E ele foi condenado à morte na fogueira. O Atahualpa, último imperador dos Incas. Só que prometeram a ele: aceita o batismo. Se você for batizado, você não vai ser queimado vivo. Quem prometeu para ele foi o padre Valverde, um pouquinho antes da execução. E ele aceitou ser batizado, e aí ele não foi queimado vivo, ele foi estrangulado. Parei por aqui. Mas acabou morrendo de qualquer jeito. Então, esse aí, Francisco Pizarro, né, é que acabou, né, comandando a destruição do Império Inca, a conquista do Império Inca na região principalmente do Peru e da Bolívia, tá legal? Bom, e por falar em Inquisição, a Espanha, ela foi o país que trouxe o Tribunal da Inquisição para a América. Só a Espanha fez isso. Portugal, Inglaterra, França, Holanda, ninguém queimou pessoas na América. Lembrando que queimar pessoas era a pena máxima da Inquisição. Tinha vários tipos de pena: prisão domiciliar, tortura, prisão fora de domicílio, e confisco de bens, exílios. Mas a pena máxima era a Inquisição. Na Inquisição era fogueira. Era chamado Auto da Fé. Auto da Fé é a cerimônia pública que ia rolar numa praça onde você ia virar churrasquinho, ia ser queimado. Só a Espanha praticou o Auto da Fé na América. Só ela instalou tribunais da Inquisição aqui. Foi a Inquisição mais violenta da América. A Espanha criou 3 tribunais da Inquisição na América.
O primeiro deles em Lima, no Peru. Lá em Lima, no Peru, eles mataram na fogueira 32 pessoas. O segundo tribunal foi em 1571, na Cidade do México. Lá eles queimaram 43 pessoas. E o terceiro tribunal foi em Cartagena das Índias, na Colômbia. Lá eles queimaram 5 pessoas. Esse tribunal foi criado em 1610. Então, nos 3 tribunais de inquisição para julgamento que eles criaram aqui, eles condenaram a pena máxima 80 pessoas. Mas não quer dizer que só morreram 80. Muitos morreram sob tortura, fugiram e morreram na fuga, e por aí vai. Ou tiveram outros tipos de pena, tá? No final do módulo, na parte História 2, lá nos exercícios, eu coloquei um QR Code na apostila nova de vocês, com um vídeo meu lá em Cartagena das Índias. Então é só você usar o QR Code aí. Eu estou falando lá do Tribunal da Inquisição, em Cartagena das Índias, falando um pouco sobre isso também. Então a Inquisição espanhola foi a mais violenta na América. O Rodrigão, Portugal não criou tribunais da Inquisição no Brasil? Não. Portugal perseguia hereges aqui no Brasil, mas não queimava aqui. Algumas pessoas saíram do Brasil, colonizado por Portugal, para serem queimadas em Lisboa, mas foram poucas. A Espanha, não, ela trouxe o tribunal para queimar aqui. E a maior parte das pessoas que eram perseguidas eram cristãs novas. O que é o cristão novo na América espanhola e na América portuguesa? É o judeu convertido ou o muçulmano convertido. Muçulmano e judeu, que eram perseguidos na Península Ibérica, na Europa, né? Que vinham para a América e eram batizados, aceitando o cristianismo. E a igreja de Roma sabia que eles podiam ter desvio de conduta. Tipo assim, você é católico na rua, mas dentro de casa é judeu. Você é católico na rua e dentro de casa é muçulmano. Porque a conversão era por interesse, muitas vezes. E aí a Inquisição ficava muito de olho nessas pessoas. Quando tinha um desvio de conduta, a Inquisição, mão nelas. E aí tinha um processo de investigação, interrogatórios, até o julgamento e a pena máxima ou não. Então, os que mais morreram na fogueira foram judeus convertidos, chamados de cristãos novos. E geralmente quem desviava o desvio de conduta era vizinho. Gente, vizinho é uma praga. Vizinho toma conta da vida alheia, tá? Vizinhos entregavam. Por exemplo, judeu e muçulmano não comem carne de porco. Católico come carne até de dinossauro. Então, se você tinha virado um católico e não estava cozinhando com banha de porco, tem algo esquisito. E aí o vizinho ficava de olho. Tipo assim, sabia que você era um judeu recém-convertido, mas dentro de casa você está cozinhando com azeite. Você está cozinhando com óleo de coco. Você está cozinhando com outros óleos. E não está cozinhando com a banha, que é a mais barata que todo mundo fazia. Aí o vizinho já falava assim, esse judeu não está convertido, não. E te entregava. E te entregava para a Inquisição, ainda achando que estava fazendo o bem. Entendem? Tipo assim, você não tem dor no coração nem na consciência. Você está achando que está fazendo certo. Muito triste o que aconteceu. E muita gente foi queimada na Inquisição. Mas, no caso, a Inquisição mais violenta, sem dúvida nenhuma, foi a espanhola, tá? Fechou? A comunicação é o seguinte, Rafa. As primeiras comunicações foram todas gestuais. Gestos, mostrando objetos, mostrando animais, para ver pela reação corporal e gestual se conhecia ou não. Então, como as línguas eram diferentes, com o tempo vão se entender. Mas as comunicações iniciais eram todas com gestos, com expressão corporal, usando objetos, animais, para mostrar um para o outro. Com o tempo, o que vai acontecer? Os povos originários aprendem as línguas europeias na marra, na imposição, para serem cristianizados. E não o contrário. Entendem? Por exemplo, aqui no Brasil, os padres jesuítas, para cristianizar os indígenas da área do Brasil, vão criar a língua geral. A língua geral que vai ser baseada no tupi, misturando o português.
para facilitar a evangelização dos indígenas. Então, os primeiros contatos de comunicação, todos gestuais, tá, Rafa? Mostrando objetos, expressão corporal, e aí, com o tempo, os indígenas vão começar a aprender as línguas europeias. Infelizmente, com muita violência e com muitas mortes, né? Não, os adelantados eram pessoas que tinham muita importância na Espanha. Só que eram pessoas que atravessavam dificuldades financeiras, vinham para a América para mudar de vida, para tentar se recuperar. Não era qualquer um, mas não era um cara que estava muito bem de vida. E aí você vinha como um guerreiro, como um mercenário, ganhando dinheiro, montava sua tropa para conquista. Então eram pessoas que tinham uma certa influência lá, fechou? Mas obviamente eram pessoas que atravessavam dificuldades momentâneas. Porque senão ninguém vem para a América, galera. Você acha que alguém queria vir para a América? Quem estava no suco, vivendo bem, tomando uma Heineken lá, assistindo o jogo do Galo no Premier, fala assim, vai lá para a América. O que tem lá? Um monte de indígena, mosquito, mato. Vou não, fico na Espanha. Então quem vem para cá é uma galera de exposição, sabe? Mas esses adelantados aí, lógico, eles têm um nome na corte, né? Um nome no país. Mas são pessoas que geralmente não estão tão bem de vida. E querem, né, de uma forma ou de outra, se reinventar aqui na América, né? Logicamente, eles vêm atrás de muita ambição, né? Muita ambição, desejo de conquista, de domínio. E o ouro e a prata vai fazer a galera ficar louca, né? Eles vão encontrar os espanhóis, no caso, que muito ouro e muita prata, sacou? Tira tudo. Printou a tela. O Rodrigão tá indo embora. Sexta-feira eu volto, né? Sexta-feira eu volto com vocês, galera. Sexta-feira a gente termina Povos Originários, fechou? Fique com Deus, bom almoço pra vocês. Sexta-feira a gente tá de volta aí, terminando Povos Originários. Beijão, valeu, fui!